Treinar para aparecer atrapalha? Caras, é o seguinte, nós estamos na era das redes sociais. Então, o que mais acontece é treinar para aparecer. Agora, será que isso atrapalha ou não atrapalha? A gente tem que olhar isso da visão da seguinte forma, veja bem. Por exemplo, estava vendo esses dias que às vezes você vai para academia, está mais preocupado em aparecer, em postar aquilo ali que você está fazendo, do que realmente em fazer aquela coisa que você supostamente foi lá para fazer. Então, nesse sentido, pode atrapalhar sim. A gente tem que analisar também uma coisa que é o seguinte: existem duas formas de aparecer nesse contexto. Você pode aparecer no momento que você está lá, tipo, você vai aparecer dentro do contexto da academia na qual você está treinando, sabe? Então não é uma coisa que você está postando, não é uma coisa que você está colocando na internet. Você vai aparecer ali em tempo real, sabe? Eu acho que isso aí talvez seja até menos mal, sabe? E o outro contexto é você aparecer dentro das redes sociais, que hoje se tornou o, o- a principal forma que acontece. Cara, é até engraçado se você for analisar isso, né, velho? Porque olha só, uma coisa que não é a vida real tá se tornando mais real do que a própria vida real. Que se você for olhar, por exemplo, a pessoa vai para academia, tá preocupada em aparecer. Porém, ela vai aparecer nas redes sociais. Então ela vai aparecer de uma forma que não é ali no momento real onde é que ela tá fazendo o treino dela, sabe? E ela vai aparecer depois, online, virtualmente e tudo mais e tal. Então, que coisa louca, né? Como é que isso tá virando uma coisa é, mais importante do que a própria realidade? Porém, o que eu penso em relação a isso é o seguinte: não vejo como uma coisa negativa por si só, sabe? Porque é o tempo que nós estamos vivendo agora. Então você tem que se adaptar a ele. É o tempo que você está vivendo. Se você chega na conclusão que é negativo você se colocar de uma forma para você aparecer porque está atrapalhando seu treino, top, ótimo. Porque aí você vai deixar de aparecer. Por exemplo, olha só. Esse treino que eu estou fazendo aí agora, que está no fundo aqui do vídeo. Nesse contexto aqui eu estou aparecendo, porque é um treino que eu fui lá, filmei e estou colocando aqui no fundo de um vídeo para fazer um vídeo de YouTube. Então, não tem como aparecer mais do que isso, tá? É muito, né? É o contexto total de rede social, tudo mais, de aparecer e tal. Mas se ele tivesse sendo um treino, que ele estava acontecendo ali, com a academia fechada, igual era esse momento aí, que é o que acontece várias vezes comigo, e não tivesse ninguém vendo, eu não estivesse filmando, que é o que acontece muitas vezes, top. O que eu acho que a pessoa tem que pensar é o seguinte, olha só. Se o treino que você vai fazer, se a sua necessidade de aparecer nesse treino não é suficiente para te impedir de treinar sozinho, tipo assim, se mesmo assim você vai lá e treina sozinho, não posta nada, eu acho que já tá equilibrado o suficiente já para você ficar tranquilo, sabe? Você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, por exemplo, saca só. Você posta suas coisas, tudo mais e tal, faz o que você tem que fazer. Porém, você ainda vai lá e treina sozinho ainda com a regularidade, tantas vezes por semana. Você precisa, você vai lá e treina sozinho, não posta nada e tudo mais e tal. Você com você, aquela coisa toda, sabe? Ou seja, o treino virou uma coisa ali sua, pessoal, individual, privada, sem ser colocado em nenhuma rede social. Se você tá nesse padrão, ou seja, se você posta alguma coisa, mas isso não te impede de não postar em vários momentos, eu acho que tá equilibrado. A não ser que você seja uma pessoa que a sua profissão é isso, que você viva disso e tudo mais e tal, e aí que você vai se expor e tal, aí é diferente, né? Eu não tô falando desse caso aqui no momento, tô falando do caso que você trabalha com outras coisas. Agora, tem
uma outra coisa também. Olha só, tudo tem os dois lados, isso que é o mais interessante. É o seguinte, por exemplo, lá no Strava existe o aspecto rede social do Strava, que eu particularmente não uso. Mas pode ser benéfico. Por exemplo, se você começou a postar, se você está querendo aparecer, mas se esse aparecer ele se torna uma espécie de gamificação do treino, sabe? Aquele negócio que eles falam que existe, que hoje em dia você tem a gamificação das coisas, você transforma tudo num jogo e esse próprio jogo te faz fazer mais as coisas. Por exemplo, tem um aspecto que eu utilizo o Strava e o relógio, que eu utilizo um relógio, olha aqui, eu fico com ele o tempo todo. Por quê? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da gamificação. Por exemplo, dormir pra mim virou um game, que eu quero bater as 8 horas de sono por noite, sabe? Quero ter o sono de qualidade e tudo mais e tal. Treinar virou game, que eu quero ter as minhas horas anuais de treino, sabe? Eu quero colocar tantas horas de treino esse ano agora e tal. Isso tudo é positivo. Lógico que isso em si não é aparecer, né? Uma espécie de medida pessoal que você tem. Porém, dentro desse mesmo contexto, existe o aparecer também. Por quê? O cara pode ter um grupo dentro lá do Strava, ele pode postar regularmente nas redes sociais dele, e aí aquilo ali vai ser um incentivo para ele. O que é a parte ruim do aparecer? É esse aparecer assim, vazio que tem, que ele é mais aparecer do que treinar, entende? Sabe? Por exemplo, vamos supor que você começou numa arte marcial. Aí você nem sabe dar um soco direito, mas você tá lá colocando luva, parecendo lá assim, tal, com a luva, você faz uma pose toda esquisitosa, tal, aquele negócio todo assim, diferente. Aí eu já acho que não é tão bom. Porém, mesmo aí, pode ser bom ainda, por quê? Às vezes pode ser a coisa que tá te dando a coisa inicial, assim, pra você começar e tudo mais, sabe? Cara, a gente tem que conseguir olhar o lado positivo das coisas. Você tem que ter o discernimento necessário para ver o lado positivo, porque o que acontece? Existe uma questão de venda de conteúdo muito grande. E quando eu estou falando de venda de conteúdo, não é venda necessariamente numa questão de curso ou coisa assim, mas de cliques, sabe? Existe uma coisa muito grande na questão dos cliques, tipo assim, olhe como aparecer acaba com tudo, não sei o que, sabe? E aí todo mundo vai lá e clica para ver o clickbait, sabe? Então existe isso muito fortemente. A gente tem que aprender a filtrar isso. Por quê? Porque muito do que você tem de rede social e tudo mais, pode ser coisas boas também, entendeu? E se tem aquelas pessoas que fazem o treino para aparecer, também tem aquelas de treino vida real. Por exemplo, no meu caso aqui, se você for pegar todo o aspecto que eu tô aparecendo, que eu tô no YouTube e tudo mais e tal, eu tô tentando colocar os treinos de uma forma mais assim, crua, sabe? Uma forma mais do jeito que é. Por exemplo, não tem ninguém aí me ajudando a treinar, não tem nada. É só um treino, um cara sozinho que tá treinando numa academia sem ninguém olhando e só isso. Então, na internet é legal isso tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado antes de demonizar a coisa, sabe? Antes de demonizar a internet, a gente tem que ter esse discernimento, assim, que muitas das coisas são boas. Olha só que legal, por exemplo, você pega um treino seu, posta, aí as pessoas acham legal, tudo mais e tal. É bacana. Ah, mas a pessoa vive só disso, ela tá só buscando isso e tudo mais e tal, não sei o que, ela fica o tempo todo atrás disso. Beleza. Aí você pegou uma coisa que era boa e tá distorcendo essa coisa e fazendo uso que não é bom. Aí eu concordo. Aí o que, que você deveria fazer? Você vai lá e equilibra. E passa a fazer um uso mais tranquilo daquilo ali, de uma forma saudável para você. Tem gente que fala que a gente ainda está numa era muito inicial das redes sociais. A gente está aprendendo a usar ainda as redes sociais.
Se o caso for esse realmente, eu já ouvi até esse termo, alguém falou assim, nós estamos na pré-história das redes sociais e da inteligência artificial. Se o caso realmente for esse, então esses abusos, essas coisas que as pessoas fazem que não tem tanto equilíbrio, isso tudo é natural e deve ser visto como uma parte assim até saudável do processo. Você comete o excesso para você perceber que aquilo ali é um excesso e para que você equilibre e não cometa mais aquele excesso. Basicamente seria isso. Tá bom, meus amigos? Me falem aí nos comentários. Vocês treinam para aparecer? Você vai admitir isso? Ou vocês treinam só pelo seu contexto interior ali, sabe? Eu sou mais do viés, assim, que nós somos um mix. O ser humano é um mix. É natural a pessoa querer aparecer. Mas se você consegue levar isso para um contexto interior seu, melhor ainda. Então vou aguardar os comentários. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.